O elevador privativo subiu até o 40º andar do edifício empresarial na Faria Lima com um silêncio que contrastava com o caos que esperava Marina Santos lá em cima. Era seu primeiro dia como babá dos filhos de Alexandre Mendonça, CEO da Mendonça Holdings, e as referências que ela havia conseguido sobre a família não eram exatamente animadoras. Os últimos 3 babás pediram demissão em menos de 2 semanas, havia alertado a agência de empregos. As crianças são desafiadoras. Marina ajustou a mochila nas costas, onde carregava seus materiais de trabalho, jogos educativos que havia comprado com o próprio dinheiro, livros infantis em segunda mão e algumas atividades artesanais que aprenderá com sua mãe. Aos 26 anos, ela havia trabalhado com crianças desde os 18, quando precisou ajudar no sustento da família após a morte do pai. Começara em creches comunitárias na cidade de Tiradentes, depois como professora particular, até conseguir a certificação em desenvolvimento infantil. As portas do elevador se abriram diretamente no escritório residência. O ambiente era impressionante. Pé direito duplo, janelas que iam do chão ao teto com vista panorâmica de São Paulo, móveis de design italiano e uma decoração que gritava luxo e frieza. Mas o que mais chamou a atenção de Marina foi o barulho. Gritos, choro, o som de algo se quebrando e uma voz masculina alterada tentando impor ordem sem sucesso. Pelos santos, Marina murmurou, cruzando-se rapidamente como sua avó lhe ensinara. Ela seguiu o som e encontrou uma cena de guerra no que deveria ser o escritório doméstico. Um homem alto, de cerca de 35 anos, estava de pé atrás de uma mesa executiva, tentando participar de uma videoconferência enquanto 2 crianças causavam destruição total ao redor dele. Um menino de aproximadamente 8 anos pendurava-se nas cortinas, balançando como Tarzan, enquanto gritava: "Eu odeio papai". Uma menina menor, de uns 5 anos, chorava inconsolavelmente no chão, cercada por papéis espalhados e o que pareciam ser os restos mortais de um vaso de plantas. "Senhores, peço desculpas, mas preciso. Miguel, desce daí agora." O homem tentava manter a compostura profissional enquanto gesticulava desesperadamente para as crianças. Como estava dizendo sobre os números do 3º trimestre. "Beatriz, para de chorar." Marina observou a cena por um momento, analisando a dinâmica. O homem, obviamente Alexandre, estava completamente perdido, tentando controlar a situação com a autoridade corporativa, o que claramente não funcionava com crianças. As crianças, por sua vez, estavam desesperadas por atenção, agindo de forma cada vez mais extrema para consegui-la. "Com licença", Marina disse, entrando na sala com voz calma mas firme. Alexandre olhou para ela com alívio desesperado. "Você deve ser a nova babá. Por favor, faça alguma coisa. Estou numa reunião importantíssima com investidores internacionais." Marina ignorou Alexandre completamente e se dirigiu primeiro para Beatriz, que chorava no chão. Ela se abaixou até ficar na altura da menina e começou a falar em voz baixa, quase sussurrando. "Oi, princesa. Que tristeza grande é essa? Posso ajudar?" Beatriz parou de chorar por um momento, curiosa com a mulher desconhecida que não estava gritando com ela. Enquanto isso, Marina sinalizou discretamente para Miguel, que ainda pendurava nas cortinas, fazendo o gesto universal de chill com o dedo nos lábios. Depois apontou para o pai dele e sussurrou: "Vamos fazer uma surpresa para o papai." A curiosidade de Miguel foi maior que a rebeldia. Ele desceu das cortinas devagar, intrigado. "Senhores", Marina ouviu Alexandre dizer ao telefone, "talvez seja melhor remarcarmos esta reunião. Estou enfrentando uma pequena situação doméstica." "Não precisa", Marina disse calmamente, sem tirar os olhos das crianças. "Podem continuar a reunião." Alexandre a olhou como se ela tivesse perdido o juízo. "Você não está vendo o estado das coisas aqui." "Estou vendo 2 crianças muito inteligentes que estão entediadas e querem brincar com o papai", Marina respondeu, já com Beatriz no colo e Miguel ao lado, ambos hipnotizados pela energia tranquila dela. "Miguel, Beatriz, que tal ajudarmos o papai a ter a reunião mais silenciosa da vida dele?" Em 15 minutos, Marina havia transformado o caos em ordem. Miguel estava sentado numa mesinha improvisada, desenhando o que ele disse ser o prédio do papai, enquanto Beatriz organizava papéis coloridos por cores, uma atividade que Marina havia inventado na hora. Ambos faziam silêncio absoluto, competindo para ver quem conseguia ser mais quieto. Alexandre terminou a reunião sem mais interrupções, fechou o laptop e ficou olhando para Marina como se ela fosse uma fada madrinha que havia aparecido do nada. "Como você fez isso?" ele perguntou, genuinamente impressionado. "Crianças não são funcionários", Marina respondeu simplesmente. "Elas não respondem a ordens, elas respondem à conexão."
E Miguel e Beatriz só queriam participar do mundo do pai deles. Alexandre estudou o rosto dela, uma mulher bonita, de traços delicados, mas com uma firmeza nos olhos castanhos que indicava experiência com situações difíceis. Ela usava roupas simples mas cuidadas, e havia algo em sua presença que trouxe uma paz que ele não sentia em casa há meses. Você tem filhos? Ele perguntou. Não. Mas trabalho com crianças há 8 anos. E cresci cuidando dos meus irmãos menores. Marina se levantou, ajeitando Beatriz no quadril. Posso sugerir algumas mudanças na rotina. Pode sugerir qualquer coisa. Se conseguir manter essa paz, te dou um aumento antes mesmo de completar o período de experiência. Marina sorriu, um sorriso que iluminou o ambiente formal do escritório. Que tal começarmos conhecendo as crianças de verdade? Miguel, Beatriz, querem me mostrar os quartos de vocês. Enquanto as crianças a puxavam animadamente pelos corredores da cobertura, Alexandre ficou parado no escritório, observando a mulher que havia conseguido em minutos o que ele tentava há meses. Pela primeira vez desde o divórcio, ele se sentiu esperançoso sobre a possibilidade de equilibrar trabalho e paternidade. Marina parou na porta e se virou para ele. Senhor Alexandre, a reunião correu bem. Correu. Ele hesitou por um momento. Marina, obrigado. Imagina. É para isso que estou aqui. Mas enquanto ela desaparecia pelo corredor com as crianças, Alexandre não conseguia parar de pensar que talvez ela estivesse ali para muito mais do que apenas cuidar de Miguel e Beatriz. 3 semanas depois, a rotina da família Mendonça havia sido completamente transformada. Marina chegava às 7 horas da manhã e encontrava as crianças não mais no caos habitual, mas ansiosas para mostrar a ela os desenhos que haviam feito na noite anterior ou as lições de casa que haviam terminado sozinhas. Tia Marina. Beatriz correu para abraçá-la como fazia todas as manhãs. Olha o que eu fiz. Era um desenho da família, 4 pessoas de mãos dadas em frente a uma casa. Alexandre, Miguel, Beatriz e uma quarta figura feminina com cabelos castanhos. Quem é essa aqui, princesa? Marina perguntou, apontando para a quarta figura. É você. Você mora aqui agora, né? Marina sentiu o coração apertar. Eu trabalho aqui, amor. Não moro. Mas você podia morar, Miguel interveio, aparecendo com a mochila da escola. O papai disse que você é a melhor babá que já teve. Disse mesmo. Marina perguntou, surpresa. Disse. E disse que você é muito bonita também. Beatriz acrescentou inocentemente. Marina sentiu o rosto esquentar. Nas últimas semanas, ela havia notado que Alexandre mudará. Seu comportamento com ela. Não era mais apenas o patrão desesperado do primeiro dia. Ele chegava mais cedo do trabalho, participava mais das rotinas das crianças, e várias vezes, ela o havia surpreendido observando-a trabalhar com um olhar que ia além do profissional. Bom dia. A voz dele chegou pela manhã, mais suave que o usual. Marina se virou e sentiu aquela sensação estranha no estômago que vinha experimentando ultimamente. Alexandre estava na porta da cozinha, já vestido para o trabalho, terno azul marinho perfeitamente cortado, cabelos penteados, mas havia algo diferente em seus olhos. Eles pareciam mais descansados, mais felizes. Bom dia, senhor Alexandre. Só Alexandre, por favor. Senhor, me faz sentir velho. As crianças correram para abraçar o pai, algo que não acontecia antes da chegada de Marina. Ela havia estabelecido uma rotina onde Alexandre dedicava pelo menos 15 minutos da manhã exclusivamente aos filhos, sem celular, sem e-mail, apenas conversando sobre os planos do dia. Papai, hoje a tia Marina vai nos ensinar a fazer brigadeiro. Beatriz anunciou. Brigadeiro? Alexandre olhou para Marina. Não vai bagunçar muito a cozinha. Vai bagunçar sim, Marina respondeu com um sorriso. Mas eles vão aprender responsabilidade limpando depois. E vão ter uma tarde divertida longe das telas. Alexandre assentiu, admirando a forma como ela sempre pensava no desenvolvimento das crianças. Marina, posso falar com você um minuto? Reservado. Eles foram para o escritório enquanto as crianças terminavam o café da manhã. É sobre o salário, Alexandre começou, sentando-se atrás da mesa. Quero aumentar. Mas eu só tenho 3 semanas aqui. Exatamente por isso. Em 3 semanas você conseguiu mais progressos com Miguel e Beatriz do que eu em 1 ano. Ele se inclinou para a frente. Eles estão diferentes, Marina. Mais felizes, mais colaborativos, mais crianças. É o meu trabalho. Não, não é só trabalho. É domingo.
Alexandre hesitou. E não são só eles que estão diferentes. Como assim? Eu também estou. Pela primeira vez desde o divórcio, eu consigo chegar em casa e não sentir desespero. Consigo imaginar um fim de semana com as crianças sem ter pavor. Ele a olhou diretamente nos olhos. Você devolveu minha família para mim. Marina sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz dele, na forma como ele olhava para ela, que não tinha nada a ver com trabalho. Alexandre. Marina, eu sei que isso vai soar inadequado, e se você se sentir desconfortável, pode fingir que eu nunca disse. Ele se levantou e caminhou até ela. Mas eu preciso perguntar. Você sente alguma coisa além de profissionalismo por mim? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Marina sabia que deveria dizer não, que deveria manter a distância profissional, que se envolver com o patrão era uma péssima ideia. Mas quando olhou nos olhos dele, quando viu a vulnerabilidade por trás da pergunta, ela percebeu que não conseguia mentir. Sinto, ela sussurrou. Alexandre se aproximou mais. Eu também. E não sei mais o que fazer com isso. Nós não podemos. Marina começou, mas foi interrompida por gritos vindos da cozinha. Tia, Marina. O Miguel jogou leite no meu cabelo. Eu não joguei. Foi sem querer. Eles se separaram rapidamente, o momento quebrado pela realidade das responsabilidades. Vamos resolver isso depois, Alexandre disse, passando a mão pelos cabelos. Vamos, Marina concordou. Mas quando saiu do escritório para mediar a briga das crianças, seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que toda a vizinhança podia ouvir. Ela não fazia ideia de que do outro lado da cidade, a ex-esposa de Alexandre planejava uma surpresa que colocaria em risco não apenas o emprego dela, mas toda a felicidade que haviam começado a construir juntos. A bomba explodiu numa quinta-feira à tarde. Marina estava ajudando Miguel com a lição de matemática quando a campainha tocou. Pelo interfone, uma voz feminina pediu para falar com Alexandre, que estava em casa trabalhando no escritório. Diga que é a Camila. Ex-esposa dele. Marina sentiu um frio na espinha. Em 3 semanas trabalhando ali, Alexandre nunca havia mencionado que a ex-esposa viria visitá-los. Pelo contrário, ele sempre falava dela com uma amargura que indicava uma separação muito conturbada. Papai. Beatriz gritou quando viu a mãe na porta. Mamãe veio. Mas a reação de Camila não foi o que Marina esperava. A mulher, loira, elegante, com roupas de grife e uma beleza que parecia saída de revista, mal abraçou a filha antes de procurar por Alexandre com os olhos. Onde está seu pai? Ela perguntou para as crianças, ignorando completamente Marina. Alexandre apareceu no hall, e Marina pôde sentir a tensão imediatamente. Camila. Não sabia que viria hoje. Surpresa. O sorriso dela não chegou aos olhos. Precisamos conversar. Sobre as crianças. Podemos conversar aqui mesmo. Prefiro em particular. Camila finalmente notou Marina. Quem é ela? A babá das crianças. Marina. Camila estudou Marina de cima a baixo com um olhar que misturava desdém e algo mais perigoso. Que jovem. E, bonita. As outras babás eram mais velhas, não eram? As outras babas não duravam nem 2 semanas, Alexandre respondeu secamente. Interessante. Camila se dirigiu diretamente para Marina. Querida, pode deixar as crianças conosco por um momento. Os pais precisam conversar. Marina olhou para Alexandre, que assentiu relutantemente. Ela levou Miguel e Beatriz para o quarto deles, mas não conseguiu evitar ouvir partes da conversa que se seguiu na sala. Não é apropriado, Alexandre. Meus filhos estão felizes pela primeira vez. Uma babá que mora aqui? Que tipo de exemplo é esse? Ela não mora aqui. Não? Então por que tem roupas dela no seu closet? Marina gelou. Era verdade. Ela havia deixado algumas mudas de roupa no apartamento para casos de emergência, quando precisava ficar até mais tarde ou quando as crianças faziam bagunça e ela acabava se sujando. Alexandre havia oferecido um espaço no closet do quarto de hóspedes. Camila, você está exagerando. Estou? Alexandre, eu contratei um detetive particular. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você fez o quê? Eu tenho o direito de saber quem está cuidando dos meus filhos. E descobri coisas muito interessantes sobre sua babazinha. Marina sentiu o sangue gelar. Que tipo de coisas Camila poderia ter descoberto? Marina Santos, 26 anos, nascida na cidade de Tiradentes. Pai morreu quando ela tinha 18 anos, família de baixa renda.
Trabalhou em creches comunitárias antes de conseguir emprego como babá. A voz de Camila estava carregada de veneno. Mas a parte interessante é esta: ela tem um histórico de se envolver com patrões. Isso não é verdade, Marina murmurou para si mesma, mas continuou ouvindo. O último emprego dela terminou exatamente por isso. Envolvimento inadequado com o pai das crianças. A esposa descobriu e ela foi demitida por justa causa. Marina fechou os olhos, sentindo o mundo desabar. Era verdade que seu último emprego havia terminado mal, mas não pelos motivos que Camila estava insinuando. O pai das crianças havia feito investidas inadequadas para ela, que sempre recusou. Quando a esposa descobriu as investidas do marido, ela culpou Marina e a demitiu, inventando uma história sobre envolvimento para não ter que pagar os direitos trabalhistas. E tem mais, Camila continuou. Descobri que ela tem dívidas. Muitas dívidas. A família passa por dificuldades financeiras. O que você acha que uma mulher assim faria para garantir um emprego bem remunerado numa família rica? Camila, isso é o suficiente. É. Porque eu acho que você está sendo manipulado, Alexandre. Uma mulher bonita, necessitada, que trabalha com suas fraquezas, sua culpa por ser pai ausente, sua carência após o divórcio. Chega! O grito de Alexandre ecoou pelo apartamento. Marina ouviu passos pesados e logo depois a voz dele, mais baixa mas carregada de raiva. Camila, você vai sair da minha casa agora. E não volte sem avisar. Você está cometendo um erro, Alexandre. E quando descobrir quem ela realmente é, não diga que eu não avisei. Marina ouviu a porta bater. Alguns minutos depois, Alexandre chamando por ela. Marina, pode vir aqui, por favor. Ela deixou as crianças brincando e foi até a sala, onde encontrou Alexandre com a cabeça entre as mãos. Você ouviu? Ele perguntou sem olhar para ela. Ouvi. É verdade. Sobre o último emprego. Marina sentiu lágrimas picarem os olhos. Não do jeito que ela contou. Então me conta do seu jeito. Marina se sentou no sofá, mantendo distância dele. O pai das crianças onde eu trabalhava tentou me beijar. Várias vezes. Eu sempre recusei, sempre mantive distância profissional. Mas quando a esposa descobriu que ele estava dando em cima de mim, ela me culpou. Disse que eu havia seduzido o marido dela, me demitiu sem aviso prévio e ainda espalhou essa história para outras famílias. Alexandre a olhou nos olhos. E as dívidas? Minha mãe está fazendo tratamento contra câncer. O SUS não cobre todos os medicamentos que ela precisa. Marina limpou uma lágrima que escapou. Eu trabalho como babá de dia e faço faxinas à noite para conseguir pagar. Mas sim, tenho dívidas. Muitas dívidas. Alexandre ficou em silêncio por um longo tempo. Alexandre, Marina continuou, eu nunca menti para você. Nunca tentei manipular você ou usar as crianças para conseguir alguma coisa. Eu realmente me importo com Miguel e Beatriz. E me importo com você também. Marina. Não precisa dizer nada. Eu entendo se você quiser que eu vá embora. Camila tem razão sobre uma coisa. Nós somos de mundos diferentes. Talvez seja melhor mesmo. Marina, pare. Alexandre se aproximou dela. Olha para mim. Ela olhou, e viu nos olhos dele algo que não esperava, certeza. Eu não me importo com seu passado. Não me importo com suas dívidas. Não me importo com o que Camila diz. Ele segurou as mãos dela. Eu me importo com o fato de que pela primeira vez em meses, meus filhos são felizes. Eu me importo com o fato de que você me fez lembrar como é ser pai. E me importo com o fato de que quando olho para você, eu me sinto vivo de novo. Alexandre. Mas preciso saber uma coisa. E preciso que você seja completamente honesta comigo. O que? Ele tomou fôlego. Você está aqui por mim e pelas crianças, ou está aqui pelo dinheiro? A pergunta doeu, mas Marina entendeu por que ele precisava fazê-la. Se eu estivesse aqui pelo dinheiro, ela disse calmamente, eu não teria recusado o aumento que você ofereceu na semana passada. Não teria comprado materiais pedagógicos com meu próprio salário. E não teria me apaixonado por um homem que pode me demitir a qualquer momento. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Alexandre a olhou com surpresa. Você se apaixonou por mim. Marina se levantou, mortificada. Eu preciso ir embora. Marina, espera. Mas ela já estava pegando a mochila, já estava correndo para o elevador, já estava fugindo da única coisa boa que havia acontecido em sua vida em muito tempo. E Alexandre ficou sozinho na sala,
ouvindo as vozes das crianças perguntando onde a tia Marina havia ido. Marina não voltou no dia seguinte. Nem no outro. Alexandre ligou para o celular dela dezenas de vezes, mas ela não atendia. Ele foi até a agência de empregos, mas disseram apenas que ela havia solicitado realocação para outros clientes. Miguel e Beatriz estavam inconsoláveis. Papai, a tia Marina vai voltar. Beatriz perguntou pela 100ª vez, abraçada ao desenho que havia feito da família. Eu não sei, princesa. Ela foi embora por causa da mamãe. Miguel perguntou, com a percepção aguçada de uma criança de 8 anos. Alexandre suspirou. É complicado, filho. Papai, você gosta da tia Marina? Beatriz perguntou, subindo no colo dele. Gosto. Então por que você não vai buscar ela? Porque às vezes os adultos complicam as coisas, Bia. Então descomplicam, Miguel sugeriu, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Alexandre ficou no escritório tentando trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Toda hora ele olhava para a mesa onde Marina costumava sentar com as crianças para fazer a lição de casa, para o canto onde ela havia criado um espaço de leitura aconchegante, para os desenhos das crianças grudados na geladeira, todos incluindo uma quarta figura feminina de cabelos castanhos. Ele pegou o telefone e ligou para o melhor amigo, Eduardo. Alexandre, são quase 11 da noite, cara. Edu, eu preciso de uma opinião masculina. Fogo. Você acha que eu sou um idiota? Contextualiza aí, né? Alexandre contou toda a história. Marina, as crianças, Camila, a confusão dos últimos dias. Cara, Eduardo disse quando ele terminou, você é um idiota mesmo. Mas não pelo motivo que você pensa. Como assim? Você é idiota por estar aí se lamentando ao invés de estar correndo atrás da mulher que você ama. Edu, é mais complicado que isso. É não. Você encontrou uma mulher que ama seus filhos, que te faz feliz, que é trabalhadora e honesta. E você está deixando sua ex-esposa maluca decidir o que é melhor para sua vida. Não é só isso. Marina mentiu sobre o último emprego. Ela não mentiu. Ela não contou porque não era da sua conta. E quando você perguntou diretamente, ela te disse a verdade. Eduardo suspirou. Alexandre, você está com medo. Medo de quê? De ser feliz de novo. De se arriscar. De confiar em alguém. A voz do amigo ficou mais séria. Cara, você ficou traumatizado com o divórcio. A Camila te fez acreditar que você não era bom pai, que não era bom marido, que não merecia ser feliz. E agora que apareceu alguém que te mostra o contrário, você está sabotando. Alexandre ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Sabe o que eu acho? Eduardo continuou. Acho que você deveria parar de analisar e começar a agir. Vai atrás da Marina, pede desculpas por ter duvidado dela, e assume que vocês se gostam. E se der errado? E se der certo? Depois de desligar, Alexandre ficou acordado até tarde, olhando para o teto e pensando nas palavras do amigo. De manhã, sua decisão estava tomada. Miguel, Beatriz, ele disse no café da manhã, que tal darmos uma surpresa para a tia Marina? Os olhos das crianças se iluminaram. Que tipo de surpresa, papai? Que tal irmos buscar ela? Marina estava numa casa em Moema, cuidando de gêmeos de 3 anos, quando sua mãe ligou. Filha, tem um homem aqui em casa perguntando por você. Que homem, mãe? Um homem de terno, com 2 crianças. Disse que é o Alexandre. E que precisa falar com você urgentemente. Marina quase derrubou o telefone. Ele está aí? Agora? Está. E as crianças são uma graça, minha filha. A menina me trouxe um desenho, e o menino me ajudou a regar as plantas. Marina olhou para os patrões atuais, um casal jovem que mal falava com ela e a tratava como funcionária invisível. Olhou para os gêmeos, que passavam o dia grudados na televisão. Olhou para a casa fria e sem vida, onde ela era apenas mais um objeto funcional. Mãe, diz para ele que eu já vou. Ela pediu desculpas para os patrões, inventou uma emergência familiar e pegou o primeiro ônibus para a cidade Tiradentes. O trajeto de 1h30 nunca havia parecido tão longo. Quando chegou à casa simples onde crescerá, encontrou uma cena que aqueceu seu coração. Alexandre estava sentado na cozinha com sua mãe, tomando café e conversando animadamente, enquanto Miguel ajudava Dona Rosa a preparar pão de açúcar e Beatriz mostrava para ela os remédios que trouxera para vovó Rosa ficar boa. Marina.
Beatriz foi a primeira a vê-la, correndo para seus braços. Você sumiu. Nós ficamos muito tristes. Tia Marina, Miguel a abraçou também. O papai disse que fez besteira e que veio pedir desculpas. Marina olhou para Alexandre, que se levantou devagar da mesa. Ele parecia diferente, mais vulnerável, menos executivo e mais humano. Posso falar com você? Ele perguntou. Eles saíram para o quintal pequeno, deixando as crianças com Dona Rosa na cozinha. Você veio até aqui para me demitir pessoalmente? Marina perguntou, tentando soar corajosa. Vim aqui para pedir desculpas. Alexandre parou na frente dela. E para oferecer uma proposta. Que tipo de proposta? Alexandre respirou fundo. Marina, essas últimas semanas foram as melhores que eu tive como pai. Miguel e Beatriz nunca estiveram tão felizes, nunca se comportaram tão bem, nunca foram tão carinhosos comigo. E isso é mérito seu. Alexandre. Deixa eu terminar. Ele se aproximou. Mas não é só sobre as crianças. É sobre mim também. Você me fez lembrar como é rir, como é ter esperança, como é acordar de manhã e ter algo pelo que esperar. Você me fez sentir que eu posso ser um bom pai, um homem bom. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Eu sei que sou complicado. Sei que tenho bagagem, sei que minha ex-esposa vai tornar nossas vidas difíceis se a gente ficar juntos. Sei que somos de mundos diferentes. Alexandre segurou as mãos dela. Mas eu também sei que te amo. E sei que você me ama também. Alexandre, eu. E por isso eu vim fazer uma proposta. Ele sorriu. Marina Santos, você aceita ser minha sócia? Como assim? Quero que você monte uma empresa de cuidados infantis. Eu financio, você administra. Nada de babá, nada de funcionária. Sócia. Parceira de negócios. Ele pausou. E parceira de vida, se você aceitar. Marina ficou olhando para ele, sem conseguir processar completamente o que estava ouvindo. Você está falando sério? Completamente. Marina, você tem um dom com crianças. Você sabe coisas sobre desenvolvimento infantil que eu nem sonhava que existiam. Você consegue em dias o que outros profissionais não conseguem em meses. Alexandre sorriu. E além disso, você é a mulher mais forte, mais determinada e mais incrível que eu já conheci. Mas Camila. Camila que se dane. Ela não tem poder sobre minha vida pessoal. E se ela tentar alguma coisa relacionada às crianças, vamos enfrentar juntos. Marina olhou para a casa onde crescerá, depois para o homem na sua frente que estava oferecendo não apenas amor, mas um futuro que ela jamais havia ousado sonhar. Tem uma condição, ela disse finalmente. Qual? Sua mãe tem que ser sócia também. E minha empresa vai ter um programa de bolsas para famílias de baixa renda. Alexandre riu e a puxou para seus braços. Fechado. Eles se beijaram então, um beijo que tinha gosto de promessa, de recomeço, de família. Urnho. Vieram os gritos de Miguel e Beatriz da janela da cozinha. O papai beijou a tia Marina. Eles se separaram rindo, e Marina descobriu que pela primeira vez na vida, ela não estava fugindo da felicidade, estava correndo em direção a ela. 6 meses depois, a Pequenos Cuidados, Centro de Desenvolvimento Infantil já tinha lista de espera. Marina havia se formado em pedagogia através de um curso noturno que Alexandre insistira em pagar, e agora dirigia uma equipe de 12 profissionais especializados em cuidado integral de crianças. A sede ficava num casarão reformado em Vila Madalena, com salas de atividades, biblioteca infantil, brinquedoteca e um jardim onde as crianças podiam plantar suas próprias hortinhas. O programa de bolsas atendia 30 famílias de baixa renda, e Marina estava desenvolvendo um projeto de extensão para creches comunitárias. Tia Marina. A voz de Beatriz ecoou pelo jardim. Vem ver o que plantei. Marina se dirigiu para o canteiro onde Beatriz, agora com 6 anos, cuidava de suas mudas de girassol com a dedicação de uma botânica profissional. Estão lindas, princesa. Do jeito que você cuida delas, vão ficar gigantes. Que nem o amor do papai por você. Beatriz perguntou inocentemente. Marina riu. Mesmo depois de 6 meses morando juntos, oficialmente, ela havia se mudado para o apartamento 2 semanas após a reconciliação, as crianças ainda faziam comentários que a faziam corar. Que nem o amor de toda a nossa família, ela corrigiu, beijando a testa da menina. Marina. Alexandre apareceu no jardim, ainda vestindo o terno do trabalho, mas com a gravata afrouxada e o primeiro botão da camisa aberto. Nos últimos meses,
Ele havia encontrado um equilíbrio melhor entre trabalho e vida pessoal, delegando mais e priorizando os momentos em família. Oi, amor. Ela se aproximou para beijá-lo. Como foi o dia? Produtivo. Fechamos o contrato com a rede de escolas particulares. Eles querem um programa de desenvolvimento socioemocional em todas as unidades. Sério? Marina saltou nos braços dele. Alexandre, isso é incrível. É, e tem mais uma coisa. Ele puxou uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Marina parou de respirar. Marina Santos, ele se ajoelhou ali mesmo, no jardim, com Miguel e Beatriz correndo para assistir a cena. Você aceita casar comigo? Oficialmente, dessa vez. A caixa se abriu revelando um anel simples mas elegante, não ostensivo, mas claramente escolhido com cuidado e carinho. Eu sabia. Miguel gritou. Eu sabia que isso inteligência artificial acontecer. Diz que sim, tia Marina. Beatriz puxou a barra do vestido dela. Diz que sim para a gente ser uma família de verdade. Marina olhou para Alexandre ajoelhado, para as crianças que já considerava filhos do coração, para a empresa que haviam construído juntos, para a vida que nunca havia sonhado ser possível. Sim, ela disse, com lágrimas nos olhos. Sim, eu aceito. O jardim explodiu em comemoração. Alexandre colocou o anel no dedo dela. Miguel e Beatriz os abraçaram em grupo, e as outras crianças e funcionárias que estavam no local começaram a aplaudir. Agora vocês vão casar de verdade. Beatriz perguntou quando a euforia diminuiu. Vamos, Alexandre confirmou. E vocês vão ser nossos pajens. E depois vocês vão ter bebês. Miguel perguntou, com a curiosidade típica dos 8 anos. Marina e Alexandre se olharam e riram. Talvez, Marina respondeu. Se vocês quiserem irmãozinhos. Queremos, os dois gritaram em uníssono. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Marina e Alexandre se sentaram na varanda do apartamento, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Você tem certeza? Marina perguntou, brincando com o anel no dedo. Tem certeza de que é isso que você quer? Uma vida normal? Família, crianças, reuniões de pais na escola. Alexandre a puxou para mais perto. Marina, você transformou minha vida. Antes de você, eu era um homem rico mas miserável. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha o que realmente importa. Ele beijou a testa dela. Agora eu tenho filhos que me respeitam e me amam, tenho uma mulher que me faz querer ser melhor a cada dia, tenho uma família de verdade. Como eu não ia ter certeza? E se der errado? E se Camila arranjar algum problema? E se... Marina. Alexandre segurou o rosto dela entre as mãos. Lembra da primeira vez que a gente se beijou? Você disse que nem todo mundo sabe como fazer, que a gente aprende fazendo. É assim que vamos enfrentar tudo, juntos, aprendendo fazendo. Marina sorriu. Eu te amo, Alexandre Mendonça. Eu te amo, Marina Santos. Futura Marina Mendonça. Eles se beijaram sob o céu estrelado de São Paulo, e Marina pensou em como a vida era engraçada. Ela havia chegado àquele apartamento como babá, contratada para cuidar de 2 crianças difíceis. Mas no final, havia encontrado muito mais do que um emprego. Havia encontrado uma família, um amor verdadeiro e um futuro que superava todos os seus sonhos. No quarto das crianças, Miguel e Beatriz sussurravam animados sobre o casamento dos pais adotivos, fazendo planos para a cerimônia e discutindo nomes para os futuros irmãos. E lá na cidade Tiradentes, Dona Rosa olhava para a foto da filha com o futuro genro e os netos do coração, e agradecia a Deus por ter mandado um anjo disfarçado de patrão para a vida de Marina. Às vezes, as melhores histórias de amor começam nos lugares mais inesperados, entre pessoas que nunca deveriam se encontrar, mas que o destino teima em juntar. E quando isso acontece, não importa a diferença de classe, de educação ou de mundo, o que importa é o amor, a família e a coragem de construir uma vida nova sobre os destroços das vidas antigas. Marina havia sido contratada para limpar a bagunça das crianças, mas acabou limpando a alma de toda uma família. E no processo, descobriu que às vezes a maior riqueza não está no que você recebe, mas no que você consegue dar. E eles viveram felizes para sempre? Não exatamente. Viveram felizes para sempre aprendendo a ser felizes, enfrentando problemas juntos, crescendo como família e descobrindo que o amor verdadeiro é aquele que se constrói no dia a dia, com paciência, compreensão e muito, muito brigadeiro feito em casa.